Fala turma, tudo bem? Mais um episódio incrível do Secovcast Inovação para o Futuro, falando sobre inovação, sobre mercado imobiliário e principalmente as tendências com grandes pessoas que aqui estão e que participam ativamente desse setor. E a gente não poderia falar de inovação sem falar do Felipe Pinho, tá aqui. Então, primeiramente, muito grato por você estar aqui com a gente, Felipe. Eu que agradeço, muito obrigado pela essa oportunidade aí de participar e falar um pouco sobre inovação, que é um tema que eu sou apaixonado. Cara, que incrível. E, Felipe, só para a gente contextualizar um pouquinho brevemente, qual que foi sua entrada no mercado imobiliário e depois qual que foi a sua virada de chave para a inovação no mercado imobiliário? Bacana. A minha família é uma família de desenvolvedores imobiliários, então eu decidi já há muitos anos seguir a mesma linha de ser um desenvolvedor imobiliário e também ajudando na gestão imobiliária. Tem uma parte de serviços que a nossa empresa também está muito bem estruturada para atender, tanto na parte de desenvolvimento, na parte de administração dos recebíveis. Então a gente tem uma estrutura bem organizada para atender todas as pontas do empreendimento. Desde muitos anos eu decidi seguir esse caminho e de 10 anos para cá eu comecei a me envolver bastante no mundo da inovação, tentando buscar novas soluções para a gente ter diferenciais competitivos, muito no começo como um consumidor de soluções e a gente foi se apaixonando cada vez mais. E hoje eu trato isso como um segundo grande negócio na minha vida, que é o negócio de investimento em startups. Além do mercado imobiliário, eu sou investidor anjo e ajudo empreendedores a tirarem as suas soluções do papel, tanto através do investimento financeiro, que a gente, junto com alguns grupos, a gente faz esse investimento financeiro, mas o investimento anjo, ele é algo mais além do financeiro. Além da parte financeira, é você ajudar o empreendedor a chegar aonde ele quer chegar, né? Onde ele precisa, com as conexões, ajudando ele a desenhar a melhor solução. Então, eu já estou nessa jornada de investidor anjo desde 2015, por volta disso aí, que a gente começou a começar esse projeto de investimento em startups. Felipe, muito legal você falar isso, até porque em 2015 o mercado ele estava passando por uma fase, não era? Uma fase difícil ali, né, politicamente, economicamente, o Brasil não estava muito bem estruturado em 2015. E aí você vindo com essa inovação para um mercado tradicional, você teve alguma dificuldade para se inserir inovação dentro desse mercado ou já foi muito simples por essa questão econômica brasileira que estavam procurando soluções? Não, eu acredito que até hoje existe uma resistência. É um mercado que ele é um mercado muito tradicional e ele tem uma certa resistência para inovar. Mas quando as empresas começam de fato a experimentar as ferramentas que podem trazer esse diferencial competitivo para elas não conseguem mais parar de consumir os projetos, os produtos dessas startups. Então, nessa época que eu comecei, por volta de 2015, 2016, no mercado imobiliário em específico, a gente via muitas soluções que estavam sendo desenhadas para ajudar a potencializar as vendas das empresas imobiliárias, as vendas das construtoras, das imobiliárias. A gente viu aí a ascensão de várias plataformas e muito focadas em geração de leads para o construtor, para o loteador, tentando gerar leads mais qualificados. Tem exemplo, aí eu até fiquei refletindo, tem alguns exemplos de startups que seguiram esse caminho. Temos a BuzzLead, que é uma startup que ela busca fazer, através de programas de indicação, um lead qualificado, construir um lead qualificado para que esse lead, ao ser utilizado pela força de venda, ele tem uma probabilidade muito maior de se converter em uma venda, né?
Então, além dessa, tem a Captei, que é mais voltada para a parte de locação, que tenta fazer o mesmo formato de qualificação de leads com porteiros de prédio. E elas seguiram muito essa linha de pensar em melhorar, em ajudar a força de venda das empresas, né, nessa época. Você acha que talvez a solução para uma startup, então, ser bem sucedida no mercado imobiliário, né, falando sobre inovação e futuro, seria nichar e achar uma posição aonde elas consigam trazer benefícios comerciais para as empresas? Eu acredito que esse foi o caminho que boa parte das PropTechs e das startups do mercado imobiliário seguiram, algumas com sucesso, outras não, mas eu vejo que de agora para frente, eu acho que a gente está entrando numa nova era, e eu acredito aí numa nova linha de tendência também, até muito mais disruptiva para atender o mercado imobiliário. Eu acredito aí muito na utilização de agora para frente da inteligência artificial para ajudar em vários processos, tanto da parte de uma administradora imobiliária, quanto também na parte comercial, para ajudar no processo de venda, a ajudar no que é possível automatizar essa jornada, que é uma jornada que, em alguns casos, chega a 9 meses, né? Então, uma automação disso pode cair muito bem, utilizando inteligência artificial. Existem também, são soluções baseadas em RPAs, que são robôs, que podem pegar alguns processos repetitivos que estão sendo realizados no mercado imobiliário e tentar realizar eles através de RPAs. Isso é uma tendência também. E a gente não pode deixar de falar também do blockchain, da tokenização de imóveis. Perfeito. Que isso é uma coisa que ainda nem começou, que eu acho que vai também ter um horizonte muito grande para crescer e ser disruptivo no mercado imobiliário. Cara, incrível. A gente pode, assim, ficar um podcast em cada uma dessas coisas. Eu tenho certeza que a gente vai ter assunto para falar, assim, um monte. Falando um pouquinho, e a gente vai falar um pouco mais sobre cada um deles aqui, assim, de forma abreviada. Mas falando um pouco sobre também a inovação no processo construtivo, Felipe. Porque a gente está vendo, assim, escassez de mão de obra e algumas coisas que a tendência seria industrializar cada vez mais. Você, como acompanhante de inovações, você já pesquisou algo que conseguiria, que talvez assim, que a construtora, né, que as construções conseguiriam ter mais eficiência, mais agilidade e com coisas inovadoras que, assim, nos processos? Sim. Bom, recentemente a gente fez um investimento em uma startup de Florianópolis. O nome deles da startup é 123 Projetei. É uma startup que ela busca fazer um projeto em BIM com isso trazer toda uma previsibilidade orçamentária para o empreendedor, e o empreendedor, através dessa parceria com eles, vender o projeto já em cima do terreno que ele está vendendo, se for um loteador no caso, né? Então, a gente consegue ter uma previsibilidade muito maior, orçamentária e prazos, né, com essa solução. Solução super interessante que eles estão abertos aí para fazer parcerias com loteadores, com desenvolvedores imobiliários, né? Super legal. E com relação, assim, a esses materiais e essas formas de construção, por que você acha que, às vezes, aqui a gente ainda não tem uma abertura tão grande quanto, por exemplo, a China? A China, você vê, assim, construções, prédios de 30 andares sendo prontos em, 90 dias, uma coisa que realmente é muito inovadora. Por que isso não chega aqui muito rápido, na sua visão, Felipe? Claro. Eu acredito aí que existe como que a gente pode colocar, uma resistência até comercial do consumidor brasileiro em relação à utilização de novos métodos construtivos, novos materiais. Uma casa
toda na madeira, com aquela estrutura diferente. Eu vejo que o brasileiro ainda tem aquele apego ao concreto, ao tijolo muito grande que não tem nos Estados Unidos isso mais, né? Então, talvez um pouco disso. Eu acho que isso vai mudando aos poucos. E à medida que essas tecnologias vão entrando, vão se provando seguras, vão se provando uma alternativa até de custo, eu acho que é questão de tempo da gente ir mudando essa realidade da forma que é construído e da automação que vai ter por trás dessa nova forma de construir no Brasil, né? Super show. Então, talvez seja uma maturidade de mercado mesmo que tenha que acontecer antes disso vir a acontecer, né, de fato. Sim. Falando um pouco sobre blockchain, eu acho que blockchain é uma coisa incrível. Você poderia, primeiro, explicar para a nossa audiência o que seria blockchain, em forma muito resumida, Felipe? Então, o blockchain ele é uma forma de fazer os registros de forma distribuída, né? A grande disrupção que o blockchain teve é a forma de fazer os registros distribuídos. Não é um registro centralizado num banco de dados, como a gente era acostumado a ver. Então, isso traz em teoria, uma segurança muito maior de garantia que esses registros são verídicos, que não tem... Por quê? Porque você teria que conseguir alterar todos os registros que estão de forma distribuída em várias pessoas, né? Então, ele tem essa segurança, a origem dele foi baseada nisso. Uhum. Então, pode ser um caminho muito interessante para a gente pensar, até é o que se discute bastante, o próprio registro ser baseado nisso, que ele seria mais seguro. Então, ele veio eu acredito, para trazer mais segurança para quando a gente começar a, de fato, implementar ele no mercado imobiliário, né? Super show. Você sabe que me lembrou uma ocasião que eu estava num evento, na verdade, eu acho que era um workshop, se eu não me engano, e falando que as ruas mais seguras do mundo são aquelas ruas que têm muitos prédios com as janelas voltadas para ela, porque aí você tem muitas pessoas olhando e automaticamente aquilo dá uma segurança coletiva como um todo. Nos Estados Unidos tem muito isso, né, daquele neighborhood watch, e aí onde você vê que um está cuidando do outro ali. O blockchain poderia ser também alguma coisa nesse sentido, não é? Onde todos estão vendo todas as transações e por isso não tem como... Para validar uma nova tem que se basear nas antigas e, enfim, ela tem tudo isso, né? Perfeito. E Felipe, e você vê que, por exemplo, o blockchain, no caso da tokenização específico, porque eu acho que essa que é a grande sacada do mercado imobiliário que vai vir, né? O token, quando um imóvel se transformar em um token, ele vai poder ser distribuído para várias pessoas. Então, você vai conseguir fracionar aquele imóvel em N tokens, né? Pode transferir percentuais e tudo mais, sem necessidade de passar pelo cartório, toda aquela burocracia, todo aquele trâmite. Você acha que isso vai ser positivo? A gente, claro, falando de um futuro possível, né? Você acha que isso vai ser positivo para o mercado, para a gente ter... Você acha que vai dar mais acesso para as pessoas e, consequentemente, as pessoas vão aderir mais ao mercado imobiliário como forma de investimento, ou você vê alguma percepção diferente nesse sentido? Você acha que vai ser só um processo de facilitar a transferência do imóvel como um todo, como é hoje? A gente tem que separar um pouco a necessidade de ter um agente regulador por trás de tudo isso. Eu acredito que permanece. A figura do cartório, a figura, né, dessa regulação por trás e de coordenação desse processo, eu acho que não muda. Mas que a tecnologia do blockchain é muito mais segura para essa aplicação do que uma de registro centralizado, eu acho que quem já aprofundou no assunto já realmente percebeu que ela tem todas as vantagens e mitiga várias vulnerabilidades do registro centralizado, né? Então, eu acho que a utilização dessa tecnologia para essa finalidade, eu acho que é uma coisa sem volta.
a gente ter a necessidade de ter o agente regulador e tudo mais, acho que mantém, na minha opinião. Né? Brasil precisa disso, por muito tempo ainda, mas acho que é um pouco das duas coisas. Acho que é a gente ir para essa nova era, utilizar disso aí, mas com toda a organização que precisa ter por trás, né? Show de bola, porque eu sempre pensei assim, talvez numa internacionalização do mercado imobiliário. Vamos supor, tem alguém que é investidor e está disposto a investir vamos colocar na Itália, por exemplo, você pode, através do blockchain, conseguir, sem passar por aquele processo, sem precisar de entender a legislação como um todo italiana e assim por diante. Então, para mim, na minha cabeça, teoricamente, né, claro que a gente está conversando sobre futuros possíveis aqui, seria uma coisa muito mais globalizada do que necessariamente cada país. Na sua visão, seria uma coisa mais cada país ter o seu blockchain do que necessariamente esse global também, Felipe? Boa pergunta, essa é uma boa pergunta. Acho que Brasil ainda, a gente mesmo utilizando o registro distribuído aqui, que tem todas essas vantagens que a gente comentou, a gente precisa ainda vivenciar um pouco disso para todo mundo ter essa segurança, né? E acho que essa globalização que está acontecendo, ela de forma geral no blockchain, ela é um movimento que eu acho que ela vai voltar um pouco, e como a própria volatilidade do blockchain, ela indica isso, né? Legal. Os países, ao mesmo tempo que querem isso, eles também, às vezes, têm todas as preocupações com isso, né? Então, é um movimento que eu acho que ele vai acontecendo assim, em etapas, como a evolução de uma bolsa de valores, né? Vai chegar lá algum dia, mas assim, não linear. A gente tem que ver os altos e baixos que isso vai causar, e aí as coisas vão, né, se amadurecendo e chegando na evolução que a gente acredita, né? Super legal, até porque é um processo cultural, né? E o cultural, ele demora, às vezes pode até demorar uma geração ou duas, inclusive, para ser adaptado. Falando um pouco agora sobre IA, né? Que IA talvez seja a grande menina dos olhos do mercado de inovação, né? A blockchain foi há um tempo atrás, depois teve a Web3, que não decolou muito, mas blockchain até chegou a ser bem posicionado. Depois veio o metaverso, que teve um hype e de repente diminuiu, mas a IA parece que vem, de fato, agregando valores, e agora as empresas estão começando a aplicar isso. Como que você vê que seria a próxima tendência de IA? Você acha que seria mais no comercial ou seria mais no administrativo que pegaria antes, Felipe? Eu acredito que nas duas instâncias. Eu acredito muito na utilização do IA para resolução de processos não tão complexos. Isso eu acredito totalmente hoje, né? Processos que têm uma certa complexidade de decisão e que existem decisões subjetivas, eu ainda não acredito na utilização da IA. Mas no mercado imobiliário a gente é cheio de processos que eles não têm uma complexidade extrema e que são muito repetitivos, e que você com RPA junto com uma IA pode trazer resultados excepcionais, tanto no administrativo, na gestão financeira de um empreendimento imobiliário, no pós-venda com o seu cliente, até certo ponto pode ser muito bem utilizado, e também no processo de venda. Eu acho que a jornada de venda do cliente, às vezes o profissional de vendas, o corretor, ele foca na parte final da jornada de vendas. E enquanto que a jornada de vendas, ela não é só essa parte final, ela dura 9 meses, em vários casos ela dura 9 meses. É um processo que precisa ser acompanhado desde o começo, só que não tem ninguém fazendo isso. Muitas vendas se perdem por conta desse não acompanhamento. Então, eu acho que a utilização do IA
para acompanhar no detalhe essa jornada de vendas e melhorar a experiência do cliente, melhorar os resultados da equipe de vendas, eu acredito muito nisso. Acho que já tem total capacidade de ser utilizada para isso. Super show. Felipe, para finalizar, a gente iniciou falando sobre desenvolvimento imobiliário. E aí a gente vê uma geração totalmente nova hoje chegando no mercado de trabalho e, consequentemente, também no mercado imobiliário, porque precisam de morar e tudo mais. Mas é uma geração diferente, uma geração uberizada, que querem as coisas na hora, e também tiktokizada, né, que a gente fala assim, do instantâneo. Como que você vê os projetos imobiliários se desenvolvendo daqui para frente, uma vez que o incorporador ele tem que pensar em um time-lapse assim, de pelo menos uns 10 anos para frente, ou no mínimo 5, para que aquele produto chegue na maturidade e seja atingido no mercado. Você tem algum tipo de tendência que você vê para essa geração e para esse novo consumidor? Bom, acredito aí que o planejamento imobiliário ele vai continuar, como sempre, sendo projetos de longo prazo. O empreendedor imobiliário ele precisa ter essa visão de longo prazo acima de tudo. E paciência são virtudes aí que o empreendedor imobiliário de sucesso que teve no passado vai ter que ter no futuro. Porque mesmo que a gente consiga simplificar toda a parte de licenciamento, de acelerar e conseguir licenciar com mais velocidade tudo, ainda assim o empreendimento imobiliário vai ser um projeto de longo prazo e que precisa de um pouco daquele pensamento assim, talvez eu vou estar deixando isso aqui para o meu filho, entendeu? Talvez eu não vou estar fazendo isso aqui para mim, vou estar fazendo para o meu filho. Quem não tem esse pensamento, eu acho que não tem como ser um empreendedor imobiliário de sucesso. Ele precisa buscar algo que tenha um ciclo econômico menor, que não é o mercado imobiliário. Cara, que incrível. E assim, como última pergunta, você vê que a tendência de imóveis menores vai continuar com mais serviços? Ou você acredita na volta de imóveis maiores, porque pessoas estão deixando casas e indo para empreendimentos em prédios, né, especificamente, que nós estamos falando? Certo. Eu acredito são duas correntes totalmente diferentes, né? Na pandemia ela trouxe dentro de cada um essa vontade de querer mais espaço, de quem estava num apartamento quis ir para uma casa, mesmo que pequena, quem estava numa casa pequena quis ir para uma casa grande. Perfeito. Então, isso aconteceu com muita clareza, principalmente aqui em Goiânia, isso se refletiu na valorização gigantesca que a gente teve dos condomínios horizontais. Mas a gente também pôde perceber que o trabalho remoto ele se demonstrou muito pouco eficiente, né? Então eu acredito também um pouco nessa volta aí, nessa linha mais cosmopolita, né? Que a gente vai ter espaços para ter o trabalho presencial, para ter e aí quando você tem isso, ele vai contra essa questão de não, você pode ficar em qualquer lugar que você vai estar trabalhando remotamente. Vão ter pessoas que vão preferir a logística de estar perto do trabalho ou o conforto de ficar longe e conseguir trabalhar e lidar de forma remota. Acho que vai ter mercado, né, melhor dizendo, para esses dois públicos. Acho que vai ter mercado para esses dois públicos. Vai ter mercado para bons projetos para atender esses dois públicos. Ou seja, talvez o híbrido realmente seja o que vai funcionar daqui para frente. Talvez o híbrido. Ou seja, a pessoa pode ter uma casa que ela curta, né, do tamanho, no espaço que ela ache, para ter os dias de home office. E aí, mas em contrapartida tem que ser próximo da cidade para que aquilo seja não exaustivo quando ela estiver dentro do escritório. É isso? Justamente.
Show de bola. Felipe, incrível. O que você poderia deixar como última mensagem, assim, né, dessa conversa, porque a gente vai ter outras com certeza, assim, tipo, claro. para conversar sobre inovação, sobre tecnologia, que vem com tudo aí. Mas o que você poderia deixar de mensagem para uma pessoa que às vezes está querendo entrar no mercado imobiliário e ver como que é esse mercado, assim, você considera qual que é a melhor entrada para essa pessoa? Então, eu acredito que assim, a dica que a gente pode deixar é para ser resiliente, não jogar a toalha com facilidade. O mercado imobiliário ele é maravilhoso, mas ele realmente exige uma boa dedicação, uma boa disciplina, como qualquer outra carreira para você ser bem-sucedido, né? Então, realmente, para quem quiser, acho que é um mercado maravilhoso, que tem um mar de oportunidades, mas para quem tem esse pensamento de longo prazo, que é resiliente, então, acho que o mercado está sempre precisando desse tipo de profissional, o mercado imobiliário. Super show. Felipe, muito obrigado por você ter compartilhado esse tempo aqui com a gente. Eu sei que sua agenda assim, é gigantesca, mas assim, a gente fica muito feliz que realmente assim, tem uma pessoa jovem, dinâmica, com um pé na tecnologia e na inovação, trabalhando dentro do mercado imobiliário para fazer um mercado melhor para todo mundo. Então, fico muito feliz de você estar aqui. Eu que agradeço. Muito obrigado.